Boa tarde a todos. O nosso grupo vai falar sobre o exame físico dos membros inferiores e superiores. E os integrantes do grupo são Carla Cristina Santana, Isaac Souza, Kiara Hering, Raquel Guimarães e Tatiana Nascimento. Os nossos membros são que nos conectam com o mundo, sendo utilizados para o tato fino, descritivo e para a sustentação e movimentação do indivíduo. Para a realização do exame físico, devemos considerar aspectos da pele, do sistema vascular e linfático e do sistema músculo-esquelético. Com exceção dos exames neurológicos, que vai ser utilizada a percussão, as técnicas de inspeção e palpação são as principais na avaliação dos membros. Na inspeção, devemos estar atentos basicamente à coloração, ao edema, com a técnica de sinal de Godet, que vai ser complementada com a palpação, que pode estar associado ao retorno venoso e linfático, ao espessamento das unhas, ao aspecto da pele, que pode estar brilhante, seca, úmida, a perfusão vascular, que aí podemos fazer a manobra de Allen, que também vai ser complementada com a percussão, com a palpação, e lesões. Na palpação, devemos avaliar a temperatura da pele, o pulso, que é radial, braquial, poplíteo, tibial, posterior e pedioso, o edema, como sinal de Godet, o turgor, com a técnica de pinça, a perfusão vascular, com a manobra de Allen, o tônus e a força muscular e os linfonodos axilares. A manobra de Allen consiste em 4 tempos. O objetivo dela é avaliar a perfusão da artéria ulnar, normalmente utilizado em pessoas que precisam fazer uma punção arterial, normalmente na artéria radial. No primeiro momento, o paciente é assentado com os membros superiores estendidos e as palmas voltadas para cima. Vamos palpar a artéria radial com o polegar e solicitar que o paciente feche a mão. No terceiro tempo, nós mantemos a artéria radial pressionada, a mão fechada e pressione a artéria ulnar. E aí eu vou pedir para o paciente abrir a mão no quarto tempo e observar se a coloração da palma, que deverá estar pálida. Após soltar a pressão da artéria ulnar, a vascularização da mão deve ser retornada, deve voltar a ficar vermelha. O sinal de Godet é o primeiro passo para confirmar a existência do edema, que se caracteriza na formação de cacifo, que é o sinal de Godet, que é graduado de 2 milímetros a 8 milímetros, ou em cruzes. 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes. E cada um corresponde a uma quantidade de milímetros. Deve ser feita uma pressão no local, normalmente membros inferiores, por pelo menos 5 segundos e medir após esse momento. No teste de enchimento capilar, é feita uma pressão no leito papilar, nas polpas digitais do cliente, e normalmente essa região fica esbranquiçada. Normalmente essa pressão é por 20 segundos e o retorno dessa circulação é em 4,5 segundos, no máximo. Na avaliação do turgor, é feita uma pinça na prega de uma pele que engloba um tecido subcutâneo. A diminuição do turgor significa desidratação, e aí a gente pode classificar se a pele é firme, se ela é elástica, se ela é frouxa. Normalmente se faz, algumas literaturas fazem para fazer no dorso da mão, mas outras literaturas apontam outras partes do corpo. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o exame físico do sistema músculo-esquelético. Esse exame emprega técnicas de inspeção, palpação dos tecidos moles por segmentos, grau de mobilidade e exame de força motora e sensibilidade, que é neurológico. E aí, nessa sequência, o exame se divide em estático e dinâmico. No primeiro, prevalecendo a inspeção, e no segundo, prevalecendo a palpação e os movimentos. Por mais que haja uma ordem lógica desse exame ortopédico, o profissional pode repetir as etapas a fim de obter mais informações. E o enfermeiro deve realizar o exame de forma sistemática, sempre comparando bilateralmente a cada achado. Nós vamos iniciar pela anamnese, que deve conter informações como a idade, porque algumas doenças são mais comuns em determinadas fases da vida,
Como exemplo, a gente pode citar a displasia óssea em neonatos e osteoporose em idosos. Podemos citar, devemos, né, saber do sexo, que nós devemos nos atentar a doenças que acometem com mais frequência, como a osteocondrite de quadril no sexo masculino e a osteoporose, que tem predominância no sexo feminino, principalmente mulheres que estão passando pela menopausa. A raça e a etnia também é importante, assim como a profissão. Dentre esses dados clínicos, precisamos do histórico do paciente, nos quais devem ser destacados a data de aparecimento da queixa, a velocidade de progressão, a relação de fatores de melhora e piora, a relação da queixa com qualquer trauma, localização e irradiação da dor, bem como as suas características, as características da dor, deformidades, incapacidades ou limitações de movimentos, rigidez articular, paralisias e alterações de sensibilidade. Agora nós vamos falar sobre a inspeção. Bom, ela revela informações importantes para o enfermeiro iniciar sua avaliação e planejar sua assistência. Dentre elas, a capacidade de se locomover, de se autocuidar, a existência de desconforto ou movimentos involuntários. Também permite a verificação de assimetria dos membros superiores e inferiores, nas posições ventral, dorsal, em pé, sentado e deitado. Ela se inicia pelo exame estático, comparando cada área da anatomia de superfície bilateralmente, sempre no sentido céfalo-caudal. Deve-se também observar as condições e contornos das formações anatômicas, como tuberosidades, sulcos, músculos, tendões, entre outros. As características de cada segmento devem ser examinadas de acordo com a postura adotada. Intumescências localizadas ou difusas, abalamentos, edemas, função do membro, a uniformidade, a simetria, o ritmo dos movimentos, as lesões, úlcera de decúbito, queimaduras, bolhas, cicatrizes e hematomas, a coloração da pele, manchas hipercrômicas, por exemplo, equimose, cianose e palidez. A sustentação e a marcha devem ser também verificadas nesse exame. Deformidades de membros inferiores, deformidades da coluna vertebral, como cifose, lordose, escoliose, dorso curvo, e movimentos involuntários, como algumas oscilações rítmicas, tremores e mioclonias, contrações espontâneas, entre outras questões. Nas contrações espontâneas, a gente tem que observar se o paciente está aquecido ou relaxado, observando se há alguma relação com algum segmento específico dos neurônios motores. Essas contrações espontâneas ocorrem durante o movimento e são dolorosas. É importante também verificar a ocorrência de fasciculação, que produz contrações musculares periódicas em pequenos músculos, sendo essencial observar se ocorre apenas em um músculo ou em um grupo desses. Agora a gente vai falar sobre como podemos avaliar a força muscular. O exame da força muscular consiste em você poder solicitar ao paciente que ele realize algumas atividades, como o aperto de mão, que fornece uma indicação de capacidade de preensão. O bíceps pode ser pedindo para o paciente que estenda plenamente o braço e depois flexione, enquanto o enfermeiro aplica resistência, dificultando a flexão do braço. E para testar a força motora dos membros inferiores, aplica-se uma resistência na altura do tornozelo e solicita-se ao paciente que eleve a perna. Outra forma é palpar o músculo passivamente, com a extremidade relaxada, o que permite ao enfermeiro determinar o tônus muscular. A escala para avaliação da força muscular vai do grau 0 ao grau 5, que o grau 5 é o normal, né, ou 100%, que é o movimento articular é completo e possui força suficiente para vencer a gravidade e grande resistência aplicada.
O grau 4 é bom, ou 75%. Aqui o movimento é completo, com força suficiente para vencer a gravidade e alguma resistência aplicada. O grau 3 é regular, ou 50%. Aqui o movimento é completo e sua força muscular é suficiente para vencer apenas a gravidade. O grau 2 é pobre, ou 25%. O movimento é completo, mas só produz movimento se não houver ação da gravidade. O grau 1 é traço, ou 10%. Aqui é evidências de pequenas contrações, mas não acionam a articulação. E o grau 0 é 0, né? Não há evidências de contração muscular. Grau de mobilidade. A movimentação anormal se vê como unilateral ou distorcida, pelo paciente muitas vezes tentar compensar o movimento ineficaz ou doloroso. Enquanto a movimentação normal terá características de leveza, naturalidade e bilateralidade. Movimentações involuntárias também podem ocorrer, como tremores parkinsonianos, senil, emotivo, espásticos ou advindos de mioclonias, lesão medular e paralisia. A mobilidade deve ser observada de maneira ativa e passiva. A ativa é quando o paciente movimenta-se por ação ativa de sua musculatura, e a passiva quando o examinador realiza a movimentação com o mínimo possível de auxílio nas manobras por parte do paciente. Tais abordagens fornecem informações importantes sobre os músculos, como seu grau de passividade e extensibilidade. A passibilidade corresponde à resistência que o músculo opõe ao movimento, e a extensibilidade é sua capacidade de alongar-se, dependendo da angulação do movimento. O grau de mobilidade varia, sendo importante a avaliação de todos os segmentos do corpo. Essa avaliação deve ser feita inicialmente com a movimentação ativa, e o examinador pode também realizar a movimentação passiva, principalmente caso o paciente apresente alguma alteração para a detecção da extensão e a causa desta. O ombro. Rotação externa e abdução. O paciente deve alcançar com o braço atrás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Rotação interna e abdução. O paciente deve alcançar o acrômio contralateral com o braço, passando pela face anterior do tórax, ou, com o braço por trás das costas, tocar o ângulo inferior da escápula contralateral. Extensão. É feita com os braços do paciente abduzidos a 90 graus, mantendo os cotovelos em linha reta. As palmas das mãos devem retomar para cima, em supinação, e continuar o movimento de abdução, até que as mãos se encontrem por cima da cabeça. Cotovelo. Flexão. O paciente deve flexionar o cotovelo, tentando tocar a face anterior do ombro com a mão. Extensão. O limite é dado pelo ponto em que o olecrano encontra a olecraniana. Supinação. É testado com a flexão do cotovelo a 90 graus, no nível da cintura. A seguir, com o punho cerrado à frente e com a palma da mão voltada para baixo, solicita-se que este volte para cima. Pronação. É avaliada com os cotovelos fletidos ao nível da cintura. A palma da mão deve estar voltada para cima até atingir a posição completa. Então, ser virada completamente em direção ao solo. Mão e punho. Flexão e extensão do punho. Solicita-se ao paciente que flexione e estenda o punho. Desvio ulnar e radial. Movendo-se o punho de um lado para o outro, efetuam-se os desvios ulnar e radial. Supinação e pronação. São testados como cotovelo. Abdução e adução digital. O paciente deve afastar os dedos uns dos outros e tornar a aproximá-los. Flexão do polegar. O polegar deve cruzar a palma da mão em direção ao dedo mindinho. Tensão do polegar. O polegar deve mover-se lateralmente para fora dos dedos. Oponência. O paciente deve ser capaz de tocar a extremidade distal de todos os dedos com o polegar. Quadril e pelve. Abdução. Solicita-se ao paciente que afaste ao máximo a perna, observando a limitação do movimento. Adução. O paciente deve cruzar as pernas alternadamente, primeiro a direita à frente da esquerda e vice-versa. Flexão. O paciente deve levantar o joelho em direção ao tórax. Flexão, extensão e rotação externa.
O paciente deve descruzar as pernas e apoiar a face lateral do pé no joelho oposto. Extensão. O paciente deve ficar sentado, de braços cruzados, com as costas eretas, e elevar as pernas. Rotação interna e externa. São testados com os movimentos anteriormente citados. Joelho. Flexão. O paciente deve fletir os joelhos simetricamente até ficar em posição de cócoras. Extensão. Com o paciente ereto, observar se os joelhos estão totalmente estendidos. Caso este esteja sentado, deve-se pedir para que os estenda também. Rotação interna e externa. Rodar os pés em sentido lateral e medial. Tornozelo e pé. Flexão plantar e movimento dos dedos. O paciente deve andar na ponta dos dedos. Dorsiflexão. Andar sobre os calcanhares. Inversão. Andar com as bordas laterais dos pés. Eversão. Andar apoiando-se na borda medial dos pés. Então, continuando com a marcha, a função primordial da marcha é locomover o corpo de um ponto ao outro, dividindo o ciclo em duas fases, fase de apoio e fase de balanço. A fase de apoio é quando o pé entra em contato com o solo e suporta o peso do corpo, e a fase de balanço é quando o membro sofre uma translação ou um avanço, que a gente considera uma passada. A marcha depende de vários mecanismos para que ocorra o equilíbrio. As alterações dependem do tipo de lesão, que pode ser neurológica, ortopédica ou reumatológica, e a marcha normal começa com o contato do calcanhar com o solo, com apoio progressivo de toda a borda lateral do pé, do antepé e dos dedos. Posteriormente, calcanhar e o médio pé vão se desprendendo do solo, o mesmo ocorrendo com o antepé e, por fim, o hálux, que a gente considera o dedão, só que do pé, vulgarmente falando. Então, é pedido para o paciente se levante e caminhe. Então, o enfermeiro deve observar como ele se levanta, se precisa de algum apoio, se usa algum braço ou utiliza algum aparato para isso, como bengala, levantador, alguma prótese, se possui prótese. E deve-se observar o contato dos pés com o solo, a posição, movimentos do centro de gravidade, fosse necessária a marcha, o passo e o ritmo. Então, dentre alguns exemplos de marcha patológicas que a gente tem a marcha no quadril doloroso ou dolorido, em que a articulação afetada permanece fletida durante a fase de apoio, e o paciente possui postura compensatória e hiperlordose lombar, enquanto o pé torna-se equino, que é como se fosse um pezinho de bailarina. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas seria dessa maneira. É um pé que normalmente ele pode se apresentar em crianças. Normalmente esses problemas são detectados na primeira infância, após o nascimento. O corpo pode ficar inclinado, para a articulação que está lesionada, para aliviar a dor. Temos a marcha unilateral do quadril, que é observada em pacientes portadores de anquilose ou artrose. Ocorre em movimento combinado de membros inferiores, pelve e coluna lombar, no qual são projetados para frente como se fossem uma peça só. Temos a marcha na luxação unilateral ou bilateral do quadril, em que o corpo inclina-se para o lado afetado pela luxação durante a fase de apoio, com uma inclinação exagerada do tronco para o lado oposto no momento de deslocação do membro. Quando os dois lados estão lesionados, a marcha é comparada com a marcha do pato, que parecida com a marcha miopática neurológica. Temos a marcha com encurtamento de um membro inferior. Encurtamentos de 1 a 2 centímetros não costumam alterar muito o tempo de passada e da marcha, e a marcha em si, mas encurtamentos superiores a isso são compensados pelo pé equino, que é a que a gente tinha falado anteriormente. E quando mais grave, além do equinismo do pé, pode-se observar uma descida da hemipelve durante o apoio do membro encurtado. Temos a marcha na rigidez do joelho. O paciente leva o quadril no lado com essa condição para efetuar o deslocamento do pé, já que o paciente não pode fletir o joelho na passagem entre um membro e outro.
E temos a marcha na rigidez do tornozelo, em que o paciente fica na ponta dos pés, fletindo exageradamente o joelho para a passagem do passo, e o contato do pé com o solo é feito de uma vez só na fase de impulso. Então, como ele não consegue flexionar nenhum, enfim, eu não consigo ter uma comparação agora. Continuando. Na inspeção das articulações, devemos observar volume articular, deformidade, rigidez articular e movimentos articulares. Deve-se pedir para o paciente que fique de frente, observando as mãos dele sobre uma superfície plana. Importante também observar a parte interna das mãos, a busca de algumas alterações, algum nódulo, principalmente nos tendões, nos flexores dos dedos, músculos flexores dos dedos. A articulação do cotovelo deve ser observada com o antebraço em extensão e depois em flexão. No ombro, a gente deve se atentar para a simetria e o contorno. A inspeção dos membros inferiores deve se iniciar com o paciente de pé, atentando-se para a postura, encurtamento de alguma das pernas, entre outros. Fazer o teste de Trendelenburg, que vai constar em pedir ao paciente que fique em pé sobre uma das pernas e depois sobre a outra, observando se há descida da pelve durante o processo, que pode indicar alguma anormalidade na articulação coxo-femoral ou alguma distrofia muscular. Depois de ser pedido que o paciente se deite, depois deve ser pedido que o paciente se deite para que sejam observadas a altura das cristas ilíacas, que devem ser igual uma à outra. Flexionar suas pernas ao máximo, avaliando bilateralmente se há resistência ou dificuldade na abdução. No joelho, devem se atentar quanto à simetria, forma, volume, queixas de dor durante movimentações como flexão e extensão. No tornozelo, flexão plantar e dorsiflexão. E também deve-se fazer um movimento de inversão e eversão do pé, com uma das mãos sobre o calcanhar e outra na planta do pé. Esses movimentos ocorrem tanto nas articulações subtalar quanto na metatarsal. Então, seria algo... Vou pegar um lápis. Aqui é o calcanhar do pé, aqui a planta do pé, fazer a inversão, fazer a eversão, né? Formar um pé de bailarina e depois voltar para o pé de palhaço. Na palpação das articulações, a gente procura aumentar as informações já obtidas durante a expansão. Na de partes moles, avaliam-se queixas de dor, intumescências, presenças de edemas, tônus muscular, que podem se apresentar, né, com hipertonia ou hipotonia, consistência e contorno dos músculos, rigidez articular, e também é importante ter um conhecimento anatômico bom para a gente conseguir palpar alguns tendões que são palpáveis, né, de maneira superficial. A palpação da parte óssea deve avaliar forma, protuberâncias, deformidades, presença de sons como estalidos e crepitações, perda de continuidade óssea e a presença de áreas doloridas. O encontro de um aumento localizado deve ser investigado de acordo com as características e consistência. Derrames flutuantes, que são líquidos deslocados de uma parte da articulação para outra, ou áreas adjacentes à articulação também podem ser encontradas. Essa parte de característica e consistência deve se atentar porque, por exemplo, em reumatismo a gente tem a consistência de um tecido um pouco mais esponjoso e firme. Então, dependendo da patologia que pode estar ocorrendo ali, a gente vai ter características diferentes naquela articulação. Ao avaliar a sensibilidade, a palpação deve ser feita com cuidado, pois durante o processo inflamatório, todo o contorno palpável poderá estar dolorido. A falta de diminuição da sensibilidade pode estar relacionada a problemas na coluna, como a compressão das vértebras. Em processos degenerativos, a sensibilidade estará aumentada nas estruturas próximas à articulação, como ocorre na osteoartrite. Na avaliação neurológica dos membros, nós vamos começar com a avaliação da função sensitiva. O exame de sensibilidade superficial inclui o tato, a dor e a temperatura. Como esse exame é subjetivo, necessita da colaboração do paciente e também do conhecimento do enfermeiro sobre os dermátomos, que corresponde à inervação dos nervos periféricos. Durante o exame, o paciente deve estar com os olhos fechados e deve-se pesquisar a sensibilidade nos membros superiores
inferiores e tronco, de maneira comparativa, ou seja, de um lado e do outro. Neste exame, usamos o algodão seco ou gaze para teste tátil, um objeto de ponta romba para dor superficial e tubos com água fria e água quente para sensibilidade térmica. Alguns termos importantes para vocês anotarem e pesquisarem depois, né, fazer o dicionário de terminologias, como analgesia, hipoalgesia, hiperalgesia, anestesia, hipoestesia, hiperestesia e parestesia. Na avaliação de reflexos superficiais, nós vamos avaliar principalmente o reflexo cutâneo plantar. O reflexo é uma resposta do organismo a um estímulo de qualquer natureza, e ele pode ser motor ou secretário. Para a avaliação dos reflexos motores, o estímulo é aplicado na pele. No caso do reflexo cutâneo plantar, pesquisa-se estimulando a região plantar próxima à borda lateral. A resposta normal são as flexões dos dedos dos pés. Em bebês, o estímulo à extensão é primitivo, até os 13 meses de idade. A continuação dessa extensão pode indicar alguns problemas na medula espinhal. A avaliação dos reflexos proprioceptivos miotáticos profundos são reflexos monossimpáticos. Sua pesquisa é feita com martelo, percutindo-se o tendão muscular. É necessário o conhecimento das posições adequadas para obter uma tensão muscular ideal para o estiramento do músculo. Nos membros superiores, nós vamos avaliar a reflexo bicipital, que é inervado pelo nervo músculo cutâneo, e seu centro reflexo é no nível de C5, C6. Percute-se o tendão distal do bíceps e a resposta é a flexão do braço. Na flexão dos dedos, o nervo é o mediano e o centro reflexo é a nível de C7, C8 e T1. Percute-se a face anterior do punho e a resposta é a flexão dos dedos. Para avaliar o reflexo do pronador da mão, o nervo irradiado é o mediano, ulnar e radial. O centro reflexo é a nível de C6 e C7. Percute-se o processo estiloide da ulna. O supinador é inervado pelo nervo ulnar e percute-se a apófice estiloide do rádio ou um pouco acima da extensão dos tendões, e a resposta é a flexão do antebraço e, às vezes, ligeira pronação e flexão dos dedos. Na avaliação de membros inferiores, nós vamos verificar os reflexos do adutores da coxa, que é inervado pelo nervo obturatório, e o reflexo é a nível de L2 a L4. Vamos avaliar o patelar, ou quadríceps, que o nervo que inervará é o femoral, e a resposta é a nível de L2 e L4. Percute-se o tendão da rótula e a resposta é a extensão da perna. É o famoso teste do martelinho na perna e a perna faz um chute. No calcâneo, no caso do tríceps fissural, o nervo irradiado é o tibial e a resposta é a nível de L5 e S2. Percute-se o tendão do calcâneo e a resposta é a flexão do pé. A hiperreflexia ela está relacionada a reflexos vivos ou exaltados, com diminuição do período de latência e aumento da amplitude, constituindo, junto com a presença de hipertonia do clônus, do automatismo medular e das cincinesias em sinreflexias. Pode aparecer no tétano e na hidrofobia, que é a raiva, e em intoxicações e distúrbios metabólicos. A pesquisa de clônus é provocar passivamente a distensão brusca do tendão, desencadeando uma série de contrações clônicas e rítmicas involuntárias, de durações subordinadas ao tempo em que se mantém a distensão, um clônus inesgotável. Pesquisando-se em geral nos pés, nas rótulas, nas mãos e na mandíbula. A hiporreflexia é uma diminuição e fraqueza dos reflexos do corpo e está relacionado a uma série de doenças. Concluindo que no exame dos membros é necessário um conhecimento, né, e atenção do enfermeiro, e sendo essencial a identificação de doenças e agravos que podem influenciar na qualidade de vida do cliente. Os pés devem ter tanta atenção quanto a mão, que está em destaque agora na lavagem para a prevenção do coronavírus. O autoexame dos pés é a responsabilidade do cliente, porém,
é necessária uma orientação do enfermeiro. Esperamos que, a partir do nosso trabalho, vocês possam ter obtido conhecimentos básicos para a prática clínica. Muito obrigado. E nossas referências. E é isso.